Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde ou boa noite e também boa noite a quem nos acompanha em casa. Nós hoje iniciamos uma caminhada de 40 dias para a Páscoa. Iniciamos a Quaresma. E neste dia de quarta-feira cinzas, iniciamos uma caminhada de conversão, de penitência, de mudança de vida, de sacrifício. Muitos de nós crescemos numa época em que ficava mal falar de jejum, ficava mal falar de abstinência, de sacrifícios, tudo isso estava fora de moda. E olhamos para aquilo que se está a passar na Ucrânia, é o sacrifício daquele povo a lutar pelos seus valores, e nós, pelo menos interrogações temos que colocar. Por onde andámos? O que fizemos? Como chegámos aqui? Como é que a nossa sociedade chegou aqui a este momento, a esta encruzilhada? Julgávamos que éramos ali o tempo mais instruído, mais culto, o tempo melhor de toda a história. Era uma vaidade. E encontramos-nos numa encruzilhada muito grande, e iniciamos esta Quaresma neste sentido, humilhando-nos, reconhecendo que não somos nada. Temos que nos voltar para Deus, temos que nos voltar para os valores, temos que nos voltar para o essencial. E este é o desafio da Quaresma. Quem está em casa, nós, muitos católicos, às vezes, ouvimos tanta vez dizer: eu sou católico, mas não vou à missa, não vou à igreja, eu sou superior a essas coisas todas. Nós ouvimos isto tudo e continuamos a ouvir. E o convite nesta noite é de humildade, é de simplicidade, é de olharmos para a história e para o tempo e colocarmos nos braços e nas mãos de Deus, rezando por aqueles que nos estão a dar grandes lições de luta, de esforço, por valores que estavam fora de moda. A pátria era um valor que estava arrumado, não se podia falar de pátrias. Os ucranianos estão a dar uma lição. Estão a dizer que amam a sua pátria, que amam o seu povo, que amam a sua história, que amam a sua cultura, que amam aquilo que os antepassados fizeram. É isso que eles estão a dizer. E, portanto, coloquemos nas mãos de Deus e olhemos para todas as dificuldades que aí vêm, porque não sabemos quais são, e façamos o propósito de caminhar com amor e com simplicidade estes dias da Quaresma. Confessemos os nossos pecados com fé.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a graça de começar com o santo jejum este tempo da Quaresma, para que, no combate contra o espírito do mal, sejamos fortalecidos com o auxílio da temperança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Joel. Diz agora o Senhor: convertei-vos a mim de todo o coração, com Jesus, lágrimas e lamentações. Rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é clemente e compassivo, paciente e misericordioso, pronto a desistir dos castigos que promete. Quem sabe se Ele não vai reconsiderar e desistir deles, deixando atrás de si uma bênção, para oferenda e libação ao Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, ordenai um jejum, proclamai uma reunião sagrada. Reuni o povo, convocai a assembleia. Congregai os anciãos, reuni os jovens e as crianças. Saia o esposo do seu aposento e a esposa do seu tálamo. Entre o vestíbulo e o altar chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, dizendo: perdoai, Senhor, perdoai ao vosso povo e não entregueis a vossa herança à ignomínia e ao escárnio das nações. Porque dirão entre os povos: onde está seu Deus? O Senhor encheu-se de zelo pela sua terra e teve compaixão do seu povo. Palavra do Senhor. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, nós somos embaixadores de Cristo. É Deus quem vos exorta por nosso intermédio. Nós vos pedimos em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus. A Cristo, que não conhecer o pecado,
identificou Deus com o pecado por amor de nós, para que em Cristo nós tornássemos justiça de Deus. Como colaboradores de Deus, nós vos exortamos a quem não recebais em vão a sua graça, porque Ele diz: no tempo favorável eu te ouvi, no dia da salvação vim em teu auxílio. Este é o tempo favorável, este é o dia da salvação. Palavra do Senhor. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós, louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tende cuidado em não praticar as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis nenhuma recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai que vê o que está oculto dará recompensa. Quando rezardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando rezares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu Pai em segredo, e teu Pai que vê o que está oculto te dará recompensa. Quando jejuardes, não temeis um ar sombrio como os hipócritas, que desfiguram o rosto para mostrarem aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não percebam que jejuas, mas apenas o teu Pai que está presente em segredo, e teu Pai que vê o que está oculto dará recompensa. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, nesta quarta-feira de cinzas, um dia tão especial, um dia de convite a refletirmos sobre aquilo que somos, na realidade daquilo que somos. E o Evangelho de hoje é como que um lema, como que algo que nos indica o caminho. O caminho que Jesus nos indica está em rota de colisão com a conduta do mundo de hoje. Nós temos vivido os últimos 2 anos de pandemias, vivíamos angustiados, aflitos e preocupados com a saúde e com aquilo que iria acontecer no mundo, e pensávamos que, terminando a pandemia,
iríamos ser felizes outra vez, iríamos recomeçar a nossa vida, e todos vivemos nesta esperança. E essa esperança deve continuar, apesar de não percebermos nada do que está a acontecer. Não entendemos nada, mas sabemos que são decisões e atitudes dos homens. Eu, como sabeis, já me vi desconhecendo um pouco, eu sou às vezes um bocadinho crítico em relação ao mundo, e sobretudo ao nosso mundo ocidental. E eu, por exemplo, ainda agora disse ali, eu não percebo, ninguém me sabe dizer quem é Putin, quem é o presidente da Rússia. Isso é o primeiro problema. Ninguém sabe. Ninguém sabe os seus princípios. Ninguém sabe qual é a sua ideologia. Uns dizem que é fascista, que é de extrema-direita, outros que é de extrema-esquerda, e ele é uma salganhada de tudo. Mas aquilo que sabemos é que os nossos políticos, e aquilo que sabemos no nosso mundo ocidental, se pôs à disposição. Isso é que nós sabemos. Agora, ninguém sabe. Eu não sei se vós sabeis, eu não sei. E é a grande questão. A grande questão neste momento para mim é essa. Quem é? O que é que ele é capaz de fazer? Até onde é capaz de ir? Quais são os seus princípios? Qual é a sua formação? Isso é que é a grande questão. E nós andamos a facilitar, andamos confiantes. E estamos numa encruzilhada que eu espero que seja mais simples do que aquilo que eu estou a dizer. Eu tenho esperança de que Deus, porque ele parece um homem crente, eu já vi atitudes a ele a confessar-se. Ele é ortodoxo, mas os ortodoxos são muito mais rigorosos que nós. Eu vi-o a confessar-se. Portanto, Deus vai operar no seu coração. Eu acredito. Mas aquilo que eu sei é que nós no Ocidente temos vindo há muitos anos, a pôr Deus longe. E para mim, o problema está mais no nosso lado do que talvez no lado do Putin. Porque o Putin é um idealista. Não sei, nós não sabemos bem. Deus queira que as coisas sejam simples, e eu acredito que vão ser simples, e que vai parar, e que estas mortes desnecessárias que nos afligem e que nos preocupam seja para breve. Porque se não for assim, nós corremos, e a mensagem de Fátima, que muitos cristãos puseram longe, o que é que Nossa Senhora disse a Fátima aos pastorinhos em 1917? A gente às vezes, eu gosto da história, a história indica-nos, até a Revolução Francesa, do Napoleão em França, o mundo foi andando. O mundo foi andando. E na Revolução Francesa, que foi em 1750, portanto, 1700, quase no final do século XVIII, nós fomos invadidos em 1807 a 1810, foi quando as tropas entraram em Portugal. Portanto, até a Revolução Francesa foi-se andando. Mas esteve a germinar até dar a Revolução Russa, o comunismo, que foi em 1917. Nossa Senhora aparece em maio em Fátima e começa a dizer às crianças: cuidado, muitos males poderão vir daquele lado. E a Revolução ainda não tinha dado a Revolução Russa, a Revolução Comunista. Só se deu em outubro de 1917. Mas Nossa Senhora começou a falar aos pastorinhos, e foi por isso que a mãe de Jacinta descobriu, porque a Jacinta não sabia o que era a Rússia, julgava que era uma mulher de cabelo ruivo, muito brava, e portanto tinha medo que ela chegasse de noite, como as crianças têm medo da noite. E foi por aí que a mãe da Jacinta descobriu, porque ela chorava no quarto com medo dessa hipotética senhora que ela não sabia o que era. E nós esquecemos às vezes da história
daquilo que os nossos antepassados fizeram. E eu tenho pouco que tenho visto, mas os ideais do povo ucraniano que estão em rota de colisão do que aquilo que ultimamente se viveu. Era quase proibido falar de pátria, era proibido falar de nações, quase que era proibido falar de povos, de entidades. Agora é tudo universal, é tudo muito global. E o povo ucraniano está a dizer: não, nós respeitamos os nossos antepassados, nós respeitamos a nossa terra, nós temos amor a esta terra. E esta quaresma iniciámos-la com o coração na Ucrânia, com o coração porque dali pode derivar a Terceira Guerra Mundial e pode a todos afetar o futuro da humanidade. Mas a primeira atitude é certamente convertermos-nos, transformarmos-nos, modificarmos-nos, olharmos para aquilo que é fundamental. Há muita gente ultimamente, e até nem tem fé, a dizerem que a crise que é moral, a crise que nós estamos a viver é moral. E é disto que fala o Evangelho, de moral. A moral é aquilo que nos torna verdadeiros. E no Evangelho diz isso. Se deres a tua ofrenda, que a tua mão direita não sabe o que faz a mão esquerda, ou a esquerda à direita. Isto é uma atitude moral. Porque quem não tem princípios de moral tem que dar nas vistas, tem que chamar a atenção. E a crise que nós estamos a viver, que depois se reflete a todos os níveis, é sobretudo moral. E eu ultimamente tenho muitos filósofos, muitos pensadores, muita gente do pensamento, apesar das nossas universidades, das nossas escolas estarem como é que se dá a dizer, que estão tomadas, não são livres. As nossas universidades não têm sido livres para refletir, para pensar, para nos guiar, para nos orientar. Toda a gente pensa a mesma coisa. Toda a gente pensa da mesma forma. Mas o mal do nosso tempo é moral. E eu não vou dar exemplos, porque o Evangelho é suficiente, mas nós podemos aplicar o Evangelho a todas as dimensões da nossa vida. Há hoje no nosso mundo uma doença muito grande, que é o comportamento moral, a verdade, a falsidade. Também há dias um jovem dizia que, por exemplo, em Portugal, de 2011 a 2017, 70% dos casamentos terminaram. 70% dos casamentos que se realizaram entre 2011 e 2017 terminaram. E porquê é que terminaram? É motivo para nós refletirmos. Como é que ficaram as crianças? A quem que foram entregues os meninos e as meninas? Porquê é que houve tantos divórcios? Quais foram as razões? Porquê é que hoje as nossas universidades não estudam estes fenómenos? Porquê é que nós não estamos interessados em refletir sobre isto? A família, onde nós fomos felizes, onde nós crescemos, onde nós fomos tratados com amor e carinho. A sociedade não está interessada a estudar isto. As nossas universidades andam ocupadas em destruir e reconstruir casas de banho. Peço perdão. As nossas universidades hoje andam a discutir sobretudo as casas de banho. E os grandes valores da sociedade não se discutem. E nós olhamos para isto, para os tempos em que estamos a viver,
E a tentação é culpar o outro. Culpar a Rússia, culpar a Ucrânia, culpar este, culpar aquele. Quando o Evangelho diz que a culpa está dentro de nós. E que precisamos refletir sobre isso. A culpa está em nós. Quando eu era jovem, houve um sacerdote, eu naquela altura até fiquei escandalizado, fui-me confessar a ele, era um sacerdote idoso. Eu depois, mais tarde, via ouvir outras pessoas e dizia, olha que nota-se o pecado nos olhos, olha que nota-se o pecado na cara. E eu naquela altura fiquei um bocadinho ofendido. Mas depois, pela vida, com o andar dos anos, eu fui vendo que nota-se. Nota-se nas palavras, nota-se na forma como reagimos, nas atitudes bravas como respondemos, nota-se na atenção que damos às coisas e às coisas que damos atenção. Nota. E isso não é um fenómeno religioso. Isso também tem uma grande parte humana. Que o Senhor nos anima e que aquilo que o Senhor diz no Evangelho, para que saibamos ter a recompensa de onde ela é verdadeira, que é de Deus, e não estemos à espera da recompensa do mundo, nem que o mundo nos bata palmas. Temos, sobretudo, de ser verdadeiros em todas as dimensões. Eu, por exemplo, uma das coisas que mais me revolta é a expressão politicamente correto, que é dos últimos anos, politicamente correto. O que é politicamente correto? É dizer aquilo que interessa a alguns e, sobretudo, às autoridades. Isto é, não é educar, crescer para a verdade. É agradar. Pode ser com mentira ou pode ser com verdade. E ai de quem puser em causa esta expressão. Não, nós temos que ser verdadeiros. Nós temos que nos educar aqueles que estão à nossa volta para a verdade. Os nossos pais, as nossas famílias, e nós somos pessoas de família, que crescemos dentro de famílias sãs, a palavra era um decreto. Quantas fechaduras daqueles da primeira geração que vieram de Portugal tinham chave? Não tinham chave. Não havia chave nas portas. Porquê? Porque a palavra era a verdade. Que uma palavra era a verdade que vencia. Era a frontalidade. E nós hoje estamos muito preocupados. Pois estamos, porque tudo é como uma bola de neve. E o Evangelho de hoje alerta-nos para isto. Que neste início de Quaresma, nestes 40 dias, mais os domingos, porque a Quaresma é isto, os domingos são excluídos da Quaresma porque é o dia da ressurreição do Senhor, é o dia do encontro da família, é o dia da celebração da alegria, da festa. Portanto, a Quaresma são 40 dias, começando de quarta-feira de cinzas, e os domingos não fazem parte da Quaresma. E nestes 40 dias que somos convidados à penitência e ao sacrifício, à oração mais profunda, reflitamos sobre aquilo que o Evangelho nos aponta e que nos diz e nos convida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Então coloquemo-nos com humildade diante de Deus e vamos pedir a bênção para nós e para estas cinzas. Irmãos caríssimos, oremos fervorosamente a Deus nosso Pai para que se digne abençoar com a abundância da sua graça estas cinzas que vamos impor sobre as nossas cabeças em sinal de penitência.
Senhor nosso Deus, que vos compadeceis daquele que se humilha e perdoais àquele que se arrepende, ouvi misericordiosamente as nossas preces, derramai a vossa bênção sobre os vossos servos que vão receber estas cinzas, para que, fiéis à observância quaresmal, mereçam chegar de coração purificado à celebração do mistério pascal do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Arrepende-te e acredita no Evangelho. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Os meus pecados e tenho sempre diante de mim as minhas culpas. Pequei contra vós, só contra vós, e fiz o mal diante dos vossos olhos. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Irmãos, ao darmos início ao tempo de Santa Quaresma, oremos para que todos os homens se convertam e tomem parte na renovação pascal, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor.
por todos os fiéis da Santa Igreja, para que neste tempo favorável da Quaresma se reconciliem uns com os outros e com Deus, oremos. Pelos fiéis que recebem as cinzas, para que, ao recordarem a fragilidade do ser humano, abram o coração a Deus, fonte de vida, oremos. Por aqueles que dizem ser discípulos de Cristo, para que se convertam e acreditem no Evangelho, e em segredo deem esmola, rezem e jejuem, oremos. Pelos doentes incuráveis e que mais sofrem, pelos pobres, pelos pecadores e pelos famintos, para que encontrem quem os socorra e alivie, oremos. Pelos fiéis aqui presentes e pelos ausentes, para que todos recebam a graça de seguir a Cristo no caminho feliz da renovação pascal, oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos a vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Recebemos, Senhor, o sacrifício com o qual iniciamos solenemente a Quaresma. Fazei que pela penitência e pela caridade nos afastemos do caminho do mal, a fim de que, livres de todo o pecado, nos preparemos para celebrar fervorosamente a paixão de Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Todos os anos concedeis aos vossos fiéis a graça de se prepararem na alegria do coração purificado para celebrar as festas pascais, a fim de que pela oração mais intensa, pela caridade mais diligente, participando nos mistérios da renovação cristã, alcancem a plenitude da filiação divina. Por isso, com os anjos e os santos e todos os coros dos celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que têm partido, e de todos aqueles que partiram com a pandemia, e da nossa comunidade, o Fernando Silva e todos os que ultimamente, mesmo amanhã, o funeral do Sr. David de Carquês, da nossa irmã Maria Manuela, etc., todos os que têm-se partido ultimamente e que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
brotavam expressões de alegria, e dos nossos lábios cânticos de júbilo. Coisas fez por nós o Senhor, e estamos exultantes de alegria. O Senhor fez maravilhas, em favor do seu povo. Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos, como as torrentes do deserto. Os que semeiam em lágrimas, recolhem com alegria. O Senhor fez maravilhas, em favor do seu povo. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião, parecia-nos viver um sonho. Da nossa boca brotavam expressões de alegria, e dos nossos lábios cânticos de júbilo. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Oremos. Senhor, fazei que este sacramento nos leve a praticar o verdadeiro jejum, que seja agradável a vossos olhos e sirva de remédio aos nossos males. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Como todos sabemos, na nossa comunidade amanhã temos o funeral ao meio-dia do nosso amigo Sr. David Carquês. Portanto, será amanhã ao meio-dia. E no outro dia, o funeral da nossa irmã Maria Manuela, mais conhecida por Belméria Carreiro, portanto, às 11 horas. E, portanto, a nossa comunidade... É muita gente que está a partir e é com tristeza que nós vivemos estes momentos, mas é assim a nossa vida, como todas as comunidades
que um pouco por todo o lado, e sobretudo as comunidades portuguesas. A partir de hoje, no Quaresma, vamos tentar durante a noite ter as câmaras ligadas para o Senhor Santo Cristo, os milagres, para o tempo de Quaresma, para a meditação, e para que digam aos mais novos que passem 5 minutos da noite diante da imagem do Senhor Santo Cristo, dos milagres, até porque a nossa imagem é muito bonita e é única, porque não é uma cópia. Eu tenho dito isso muito, é um orgulho, porque o artista que a fez quis fazer a cara de um português. Portanto, no futuro terá um valor, porque a cara do Santo Cristo é tipicamente a cara de um português. Portanto, até no futuro, para as pessoas se reverem, é interessante olhar para aquela imagem. Foi uma ideia que o artista que a fez teve, e a honra seja feita. Não sei quem a influenciou, quem é que disse para fazer, mas na altura quem encomendou é que deve ter dito isso. Portanto, convidamos a todos a que estejam, passem um bocadinho durante a noite, neste tempo de Quaresma, diante do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Convidamos todos a inscreverem-se na nossa página e a rezarem o terço connosco neste tempo de Quaresma, e esperemos que já possamos fazer a romaria, porque é importante, diferente. Este ano está aí um grupo que certamente pensará se pudermos fazer, e vamos convidar todos os romeiros, porque estamos aqui num lugar central, é um sonho que temos, e Deus queira que nós possamos fazer a nossa romaria e um convívio muito grande, depois deste tempo todo, e que esta questão da pandemia termine, e que possamos, e eu espero e rezo a Deus que possamos, e que tudo corra bem para o futuro. Desejo a todos boa noite, ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe.
thy